Olá, alunos. Depois daquela pausa, né, do mês de agosto para as comemorações, né, das festividades aqui em Vitória, vamos retomar o assunto sobre urbanização, sobre o mundo urbano, trazendo o tema Sociedade Urbano-Industrial e a importância da agropecuária. Então, vamos lá. O que é agropecuária? Agropecuária é toda aquela atividade realizada para o cultivo e a criação voltada para a produção de alimentos, né? Então, o cultivo de hortaliças, de frutas, de legumes, a criação de gado. Então, tudo isso são atividades da agropecuária. Também as atividades extrativas. Que atividades extrativas são essas? Aquelas que retiram recursos naturais que são usados na indústria e na produção de energia, como um exemplo, nós temos os minérios de ferro, que são utilizados na indústria, na produção do aço, e o petróleo, que é utilizado na geração de energia, a produção de combustíveis. Então, todas essas atividades são atividades agropecuárias. Então, qual a importância da agropecuária para nós? Com o crescimento da população urbana no mundo, a agropecuária passou a ter uma importância ainda maior, especialmente a partir da década de 1960, diante da acelerada urbanização, também nos países de industrialização tardia. Houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes da cidade. Então, em aulas anteriores, a gente viu que a população ela cresceu num ritmo mais lento até determinada época lá no início no final do século XIX, né? Então, a partir da década de 1960, ali depois da Segunda Guerra, né, que terminou lá em 1945, até os países, né, que tiveram uma industrialização tardia, eles começaram a ter um crescimento populacional maior. Por quê? Porque após a Segunda Guerra, esses países começaram a ter acesso a uma melhor tecnologia, né, e a mais conhecimentos científicos, né, vacinas, também o que contribuiu também para a produção de alimentos, o que melhorou a qualidade de vida, diminuiu a mortalidade nesses países que haviam se desenvolvido tardiamente, diferentemente dos países das grandes potências que já vinham com crescimento populacional maior há muito tempo. Então, vocês países como o Brasil, que são países em desenvolvimento, eles começaram a ter um crescimento populacional maior após a Segunda Guerra. E com isso, os países foram crescendo, né, a sua população em cidades, né, grandes cidades, né, foi o processo de urbanização, o crescimento maior da população urbana que mora nas cidades em relação à população que mora no campo. Então, com as cidades crescendo a população, o campo ele teve que dar uma resposta, né? Ele teve que se desenvolver mais para dar conta de uma produção de alimentos para toda essa população que vinha crescendo. Então, essa grande importância da agropecuária, né, é produzir alimentos para esse grande contingente populacional que vai surgindo. Aqui nós temos aqui um mapa no mundo um gráfico, de produção e exportação de cereais em bilhão de toneladas, de 1961 até 2014. Então a gente vê nessa linha verde que a produção, que era um pouco menor que 1 bilhão de toneladas em 1961, ele vai alcançar quase 3 bilhões de toneladas em 2014. Enquanto a exportação também vai crescer de uma forma mais modesta, mas também vai crescer, né, nesse período, saindo de um pouco a mais ali acima do zero, aquela onde começa a linha, vindo a quase 500 mil de toneladas em 2014. Então, isso foi atendendo a necessidade do crescimento da população a partir da década de 60. Né? Então, houve também aí um grande investimento, a chamada Revolução Verde, né, com grande tecnologia no campo, trazendo
novas técnicas, né? Novas técnicas para a produção, que incluíam mecanização do campo, incluía tecnologia nas sementes mais resistentes, que sofriam menos com pragas, né? E podiam aumentar, sim, a sua produtividade. Agora vamos falar um pouquinho das commodities. As commodities. O que são as commodities? As commodities são matérias, são produtos quase in natura, né? Em estado bruto ou semibruto, certo? São os grãos, né? O arroz, a soja, o milho, então, o petróleo. Então, todos aqueles recursos que são tirados de forma bruta, né, ou semibruta, sem grandes processos de industrialização, de transformação, isso são as commodities, né? Então vamos ver o que aqui o texto fala um pouquinho sobre as commodities. Commodities agropecuárias, uso da terra e da indústria de alimentos. O uso da terra em diversos países é influenciado pelo mercado internacional de commodities agropecuárias, áreas que eram usadas para a produção de alimentos tradicionais, visando atender às necessidades de suas populações, foram substituídas pela agricultura comercial, voltada à produção de commodities para o mercado externo. Então, o que é que ele está dizendo aí? Primeiro, a gente tem que entender que hoje quem controla a produção de alimentos mundial é um grupo muito restrito, né, de empresas, né, as trades. Então, elas gerenciam, né, influenciam bastante tudo que é produzido no mundo, certo? Elas negociam, estabelecem os preços em bolsas de valores como a de Nova York, de Chicago, de Londres, né? Então, são essas empresas que gerenciam esse comércio. Se levarmos em conta, segundo dados da Organização Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, né? E a Organização Mundial do Comércio, esse comércio ele cresceu nas últimas décadas quase que 70%, mais do que dobrou. Então, para que houvesse esse crescimento, era preciso que houvesse áreas para se plantar, para se produzir, se cultivar e criar gado, grandes pastos, né? Inclusive, a gente vê muito aqui o processo no Brasil, na questão da Amazônia, do Cerrado, o desmatamento para o avanço, né, do cultivo da soja, o avanço da criação de gado. Então, a necessidade, né, de se criar áreas, né, que antigamente eram destinadas à produção local, aquela agricultura familiar, rural, elas acabaram sendo transformadas em grandes latifúndios para os grandes agroexportadores, né? As grandes empresas que estavam inseridas nesse comércio para atender à demanda mundial, né? Então, tudo isso influenciou nessa distribuição das áreas. Então, aquelas pequenas áreas, né, da agricultura familiar, elas acabam desaparecendo porque não conseguem competir com os grandes produtores e os grandes produtores vão expandindo também suas áreas para atender o comércio internacional. Aqui vão ter os principais exportadores de commodities agropecuárias em 2016, né? Com a União Europeia liderando, os Estados Unidos. Você vê que o Brasil está em terceiro em valor exportado em bilhões de dólares, 76 bilhões de dólares. E os importadores, aqueles que mais compram. A União Europeia que mais vende, é também a que mais compra. Os Estados Unidos, que é o segundo que mais vende, também é o segundo que mais importa. E no terceiro lugar você já aparece a China como grande importadora, né, que mais compra no mercado. O Brasil não fica nem entre os 10 primeiros que mais importam, que mais compram. O Brasil é o terceiro que mais vende e o que menos e não está nem entre os 10 que mais compram. Então o Brasil ele tem um sistema, né, voltado para agroexportação, né, para a produção e agroexportação, mas ele não compra, não está entre os maiores compradores desse processo. Então o Brasil ocupa uma posição clara de produtor de alimentos para outros países, né, para as grandes potências, países maiores economias como a União Europeia, como os Estados Unidos, como a China,
mas ele não está entre os grandes compradores, os grandes importadores de produtos de commodities. Pronto. Vamos falar um pouco agora da desigualdade mundial de acesso a alimentos. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a população mundial em pleno século XXI ainda sofre com a desigualdade de acesso aos alimentos ou com a insegurança alimentar, situação em que as pessoas não têm acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequadas, gerando desnutrição e fome. Então, nós temos umas pequenas tabelas que mostram o número de pessoas desnutridas e você vai observar que a Ásia e a África, né, eles estão aí com um grande número. A Ásia com 515 milhões de habitantes, né, e a África com 256. Então, o que é que isso quer dizer? Que esses países mais pobres, eles sofrem muito com esse controle, né, essa situação do comércio na mão de empresários, né? Porque quando a agricultura não está na mão do Estado, não tem projetos desenvolvidos socialmente para atender os interesses da população daquele país e você deixa a cargo das grandes empresas, né? As grandes empresas não têm um compromisso com o desenvolvimento social. Em primeiro lugar, elas têm um compromisso com o lucro. Isso faz com que aqueles países que têm mais dinheiro para pagar tenham acesso ao alimento, enquanto aqueles países que têm poucos recursos, né, eles sofram com a escassez. Isso é prejudicial para os consumidores, principalmente aqueles mais pobres, que geralmente são que gastam quase toda a sua renda na aquisição de alimentos, mas que por ter uma renda mais baixa, eles ficam de fora, né, sofrem essa carência de alimentos por ter um baixo poder aquisitivo. Então, algumas causas de segurança alimentar. Aqui nós podemos observar que não é apenas uma causa, um fator particular, né, que explica a fome ou a desnutrição do mundo, mas sim um conjunto deles, em que se destacam as guerras e os conflitos internos em países que, inclusive, dificultam ou impedem que a ajuda humanitária e alimentos cheguem ao seu destino, o desperdício de alimentos, desde o transporte até o consumo pelas famílias, pelos restaurantes, pelas lanchonetes, etc., que poderiam alimentar aqueles que não têm possibilidade de adquiri-los, as mudanças climáticas que afetam a produção da agropecuária em determinadas áreas, comprometendo o abastecimento de alimentos, a substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados, que geralmente, ao ficarem mais caros, limitam sua compra pelas pessoas mais pobres, e a substituição da agricultura de produtores alimentares pela agricultura comercial de exportação. Então, são vários fatores, né, que concorrem para que haja uma dificuldade de acesso das populações mais pobres, né, nos países mais pobres, da população mais pobre, para que se tenha esse alimento, né? O preço, o controle de preços, né? A questão da industrialização que eleva, né, dá um valor agregado ao produto e que eleva o valor desse produto, tornando um pouquinho mais caro e mais inacessível à população, né? A falta de apoio à agricultura familiar, que é aquela que trabalha na base, né? Que pode vender o alimento mais barato, né? Então, são uma série de fatores que contribuem para que haja essa insegurança alimentar que trata assim, da questão do não acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a essa alimentação, ao alimento, para ter uma alimentação digna e mais correta. Okay? Aqui nós temos uma foto de uma criança iemenita suspeita de estar infectada com cólera e que é examinada por um médico em um hospital improvisado da Organização Médicos Sem Fronteiras, na província de Raja, no Iêmen. Então, até a qualidade da água, né, muitas vezes, ela é de má qualidade, né? Então, a cólera, né, é um vibrio que ele atinge o organismo, causando infecções. Então, há muita desigualdade no mundo proveniente do interesse de mercado, né? O interesse do mercado, como eu falei mais uma vez, é o objetivo lucro. E nessa questão, né, realmente de você ter um olhar menos sensível
para que haja uma distribuição maior dos alimentos, uma maior qualidade de alimentação, qualidade de vida em toda a população, nós temos casos como esse, né? Que a alimentação precária, o acesso à água, saneamento, tudo isso vai influenciar para que essas pessoas mais pobres tenham uma qualidade de vida menor. E aqui nós vamos falar um pouco da agricultura urbana. Há alguns anos vem se tornando comum a prática da agricultura urbana, com ou sem apoio de órgãos de administração pública municipais. Grupos de pessoas de comunidades urbanas estão se aproveitando de terrenos ociosos ou sem construções para o plantio de frutas e a criação de animais de pequeno porte. Então aqui nós temos a foto de uma horta comunitária no bairro de Itaim Paulista, na cidade de São Paulo. Então, é a retomada da agricultura familiar, né, tentando buscar espaços que não estavam sendo aproveitados, eram improdutivos, para se gerar alimentos dentro das próprias comunidades e poder oferecer um alimento de qualidade a um preço mais acessível. Se você observar, gente, para entender como funciona esse sistema, você que está assistindo essa aula, né, ao vivo, ou vai ver no YouTube, né, posteriormente, nesse período, né, que nós vemos esse ano de 2021, se você foi ao mercado, você encontrou situações, né, que você se deparava com um aumento de preços que era bastante significativo, né? Você se assustou com o preço da carne, né, que subia cada vez mais. Então, para tentar explicar isso, você tem que entender como funciona esse mecanismo, como funciona esse comércio, né? Então, o Brasil, por exemplo, as famílias não são grandes consumidoras de soja, e o Brasil é um grande produtor de soja, né? Mas o que acontece? Com a economia do jeito que estava, com dificuldades, o real perdendo valorização diante das moedas internacionais, como o dólar, como o euro, países como a China, né? Países com a economia mais forte, eles começaram a comprar muita soja do Brasil. E essa soja, no Brasil, ela é utilizada para a criação de ração, consumo animal dentro do gado, aquele gado que vai para o corte para fornecer a carne, aquele gado para produção de leite. Então, quando o mercado internacional ele leva a soja e ela fica mais escassa no mercado nacional, no mercado interno, a tendência é que o preço suba, né? Então, aquele produtor que ele produz a carne, que ele produz o leite, ele vai comprar uma soja mais caro. Isso acaba refletindo no preço interno, né? Então, o preço da carne, o preço do leite, ele acaba sofrendo um aumento por conta dessa situação do mercado. Então, se o governo não age, não cria nenhum subsídio junto a esse comércio para fazer uma redução de impostos, um subsídio de alguma forma, para que esse preço caia para o consumidor final, principalmente aquelas famílias que recebem menos, né, que têm menos, uma remuneração menor, uma renda menor, elas vão ter mais dificuldade de acesso. Então, existem políticas outras, né, que você pode também pesquisar, como leis, como a Lei Candir, né, que reduz o imposto sobre a agroexportação para que esse produto de exportação seja vendido mais caro, mas ao mesmo tempo se cobra dentro do Brasil um imposto chamado de ICMS em tudo que você produz, não tudo que você consome, né, aqui dentro do Brasil você paga imposto. Você pode ir num desses mercados da vida, atacadão, atacarejo, então você vai ver sempre que tem aquele preço do produto, ali embaixo vai ter um índice de tributação do imposto que está embutido lá, e o quanto você vai estar pagando a mais por essa mercadoria, fazendo com que ela fique mais cara, certo? Então, são esses mecanismos, né, que você precisa, né, começar a entender, até para fazer suas verificações quando for, daqui a pouco, né, os jovens eleitores,
e para debater a política, debater as condições sociais, qual é a melhor forma de praticar a agricultura, né, os incentivos, para que esse alimento chegue em melhor condição na mesa das pessoas que mais precisam, ok? Então, eu trouxe esse texto, né, eu não vou ler para vocês, mas fala sobre o direito humano, a alimentação adequada e a soberania alimentar. Para você que está me assistindo e que está trabalhando com o livro Expedições Geográficas, você pode encontrar isso no capítulo que trata desse tema, certo? E aí tem algumas leituras, uma leitura bastante interessante, certo? E tem algumas perguntas. Então fica como desafio a leitura do texto, certo? E algumas perguntas que você também pode se fazer agora. Por que o autor relaciona a alimentação adequada contínua com a garantia de acesso ao emprego e à terra? E como você faria para explicar a importância do direito à alimentação para os indivíduos e para a sociedade? E, apesar de a ONU enfatizar o direito à alimentação, você acredita que ele está concretizado na localidade ou na região onde você mora? Então, são perguntas que a gente fica para refletir, né, a respeito de tudo que a gente falou sobre nessa aula, né? Porque esse é um problema muito sério de alimentação. O Brasil tem condições, né, de alimentar grande parte da população do mundo, né? O Brasil, infelizmente, a gente vê a desigualdade na mesa das famílias no Brasil. E isso a gente pode também trazer para o contexto mundial, né, de grandes economias que vivem uma qualidade de vida melhor, com acesso à alimentação de qualidade a um preço até mais barato, e enquanto outros países mais subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, eles servem apenas como um produtor, né, de uma monocultura para vender esses alimentos mais baratos para as grandes potências. Então essa desigualdade é que causa grandes problemas e é preciso que para exercer nossa cidadania, o nosso direito, né, o direito da comunidade, de que todas as pessoas, né, têm necessidade, porque nós estamos falando aqui de uma necessidade básica, né, que de todas as pessoas, não é um luxo, né, comer é uma necessidade básica, se alimentar bem, os nutrientes que nós precisamos no dia a dia para manter uma saúde, para nos mantermos saudáveis. Então, é isso, gente. Eu finalizo aqui propondo uma leitura do texto, né? Tento fazer essa reflexão, discutam com o seu professor, como tiver a oportunidade, você está tendo aula pelo grupo de WhatsApp sobre essas questões, peçam orientação, uma atividade e pesquisem na internet, pesquisem sobre o tema, porque de todos os temas que a gente fala durante o curso, esse eu acho que é um dos mais delicados e mais importantes. Gente, obrigado pela oportunidade, pela participação e até a próxima aula.